Drones estão revelando segredos que o mundo nunca deveria ver. Prepare-se para descobrir os achados mais arrepiantes capturados dos céus. Número 20. O manancial rítmico do Vale das Estrelas. No cenário deslumbrante do Vale das Estrelas, perto da cidade de Afton, no estado de Wyoming, ergue-se uma maravilha natural fascinante, o maior manancial intermitente do mundo. Ali, a natureza protagoniza seu próprio espetáculo, criando um ritmo pulsante que hipnotiza quem observa. Esse fenômeno extraordinário é guiado por um padrão único de liberação de água, explicado por cientistas através da teoria do sifão. Imagine dois recipientes, um em cima do outro, conectados por um tubo. Primeiro, o tubo é preenchido com água por meio de sucção. Uma vez cheio, a gravidade assume o controle e faz a água fluir do recipiente superior para o inferior. O mais surpreendente sobre esse sistema é sua autonomia. Uma vez iniciado o processo, o fluxo de água continua até que o recipiente de cima esvazie, desde que o tubo permaneça cheio e a extremidade inferior fique abaixo da superior. Escondida por trás da beleza do manancial, há uma caverna que vai se enchendo de água aos poucos. Um tubo de pedra canaliza essa água para um riacho, iniciando o ciclo rítmico. Geralmente, o manancial jorra água sem parar por 18 minutos, interrompe por cerca de 15 e recomeça seu ritmo hipnotizante. Esse espetáculo oferece uma janela incrível para a sinfonia intricada que é o funcionamento da natureza. Número 19. O Pilar Místico. Nas montanhas serenas da Geórgia repousa uma maravilha natural que intriga muitos visitantes. Segundo a lenda, um monge embarcou numa jornada ousada para fugir das distrações mundanas, buscando paz espiritual no topo de um gigantesco monólito de calcário. Hoje, no alto dessa formação com mais de 40 metros de altura, encontram-se estruturas religiosas humildes. Uma igreja ortodoxa, uma câmara funerária, uma pequena adega e 3 celas de eremitas. Chegar a esse local místico não é tarefa fácil. É preciso caminhar cerca de 20 minutos desde o vilarejo mais próximo e, em seguida, subir uma escada metálica fixada firmemente na parede rochosa. Mas o que realmente chama a atenção é o engenhoso sistema de guincho criado pelos moradores da região. Com esse mecanismo, eles conseguem transportar suprimentos até o topo com facilidade, poupando a difícil subida. Adicionando ainda mais mistério, há uma cripta no local, contendo os ossos dos monges que ali viveram. Esse detalhe dá ao ambiente uma aura de reverência ancestral e um toque inquietante que parece ecoar pelo tempo. Número 18. As maravilhas de uma cidade subterrânea. Nas profundezas do solo, próximo à região da Capadócia, na Turquia, encontra-se a impressionante cidade subterrânea de Derinkuyu, uma joia escondida que transformou nossa visão da história. Tudo começou com uma descoberta acidental, quando um homem encontrou uma câmara secreta enquanto reformava sua casa. Ele mal sabia que essa sala era apenas o portão de entrada para uma cidade inteira escondida debaixo da terra. Derinkuyu, que data dos séculos II ou III, serviu de refúgio para os primeiros cristãos durante a perseguição do Império Romano. Seus corredores e câmaras revelam um mundo subterrâneo único, onde cada canto guarda histórias de resistência e engenhosidade. O que mais impressiona são as estruturas projetadas para manter a vida sob o solo. Desde chaminés e dutos de ventilação, que garantiam ar fresco contínuo, até poços que forneciam água potável. A cidade era uma obra-prima da engenharia. Até mesmo o cemitério subterrâneo serve como lembrete do papel vital que o local teve em tempos difíceis. Caminhar por aqueles túneis desperta uma imensa admiração pela habilidade e perseverança de seus construtores. Número 17. O Poço dos Ossos. Dentro de uma caverna nas montanhas de Atapuerca, na Espanha, encontra-se um sítio arqueológico extraordinário, acima de Los Huesos. Esse local, envolto em mistério, revelou 17 crânios antigos que remontam a cerca de 400 mil anos. Esses restos pertencem a uma espécie humana próxima dos neandertais, e são os fósseis mais antigos já encontrados com traços claramente neandertais. Descobertos em uma pequena câmara no fundo da caverna, os ossos pertencem a pelo menos 28 indivíduos, em sua maioria jovens e adolescentes. O que torna essa descoberta tão rara é a oportunidade de estudar uma população inteira de fósseis, ao invés de espécimes isolados. Os vestígios apresentam uma mistura de características arcaicas e neandertais, apontando para um processo evolutivo em mosaico.
Esses achados nos oferecem um olhar único sobre o Pleistoceno Médio e revelam uma jornada complexa na evolução humana, quase como se fosse uma saga antiga esculpida no tempo. Número 16. A Caverna dos Cristais. No coração do deserto de Chihuahua, no México, foi encontrada uma maravilha subterrânea de tirar o fôlego, a Caverna dos Cristais. Descoberta no ano de 2000 por 2 mineradores que escavavam túneis para uma empresa de mineração, essa câmara oculta abriga alguns dos maiores cristais naturais já registrados no planeta. A mais de 300 metros de profundidade, esses cristais de selenita, também conhecidos como gesso, atingem proporções colossais. Alguns têm mais de 1 metro de diâmetro, 15 metros de comprimento, e pesam até 55 toneladas. A dimensão desses cristais é surpreendente por si só, mas o ambiente onde estão localizados torna tudo ainda mais extremo. A caverna está situada sobre uma câmara de rocha derretida. As temperaturas internas passam dos 50 graus Celsius, com umidade relativa próxima de 100%. Entrar ali sem equipamento especial é quase suicídio, comparável a entrar em uma sauna mortal. Apesar disso, o espetáculo visual é de beleza incomparável. A formação desses gigantescos cristais é resultado de um processo natural extraordinário. Durante aproximadamente 500 mil anos, a câmara permaneceu cheia de água rica em minerais, com temperatura estável e perfeita para a transformação da anidrita, presente na água, em gesso cristalizado. O explorador George Corunha foi um dos primeiros a descrever esse processo. Para os aventureiros e cientistas, visitar a Caverna dos Cristais é como mergulhar num reino mágico, digno de uma história de fantasia. Número 15. Línguas Antigas. Localizado no deserto do Sinai, no Egito, o Mosteiro de Santa Catarina abriga uma das bibliotecas mais antigas do mundo ainda em funcionamento. Seu acervo guarda manuscritos preciosíssimos, muitos deles com textos escondidos, apagados ou reescritos por monges ao longo dos séculos. Graças à tecnologia moderna, pesquisadores conseguiram recuperar esses escritos invisíveis. Entre os textos revelados, encontram-se obras em idiomas esquecidos há séculos, como o albanês caucásico e o aramaico cristão palestino. Esses documentos são verdadeiras cápsulas do tempo que ampliam nossa compreensão sobre as culturas e línguas antigas. O projeto Palimpsesto do Sinai foi fundamental para essa redescoberta. Ele tornou possível digitalizar e disponibilizar as imagens dos textos online para que estudiosos do mundo inteiro pudessem analisá-los em detalhes. A Biblioteca de Santa Catarina, que sobreviveu guerras, invasões e séculos de transformação, continua sendo um tesouro do conhecimento humano. Número 14. O Colosso dos Apeninos. Escondido entre as montanhas italianas dos Apeninos está um segredo colossal, uma estátua gigantesca conhecida como o Colosso dos Apeninos. Situado sobre um lago sereno, esse gigante de pedra representa um homem agachado, com a mão direita tocando o solo. A escultura, criada no fim da década de 1580 pelo artista italiano Giambologna, mede mais de 11 metros de altura e ostenta uma cabeleira encaracolada e uma barba impressionante. A ideia original era que o colosso representasse a própria cadeia montanhosa. Sua torre simbolizava os picos ao fundo, integrando a obra ao cenário natural. Mas, por trás da aparência monumental, a estátua guarda mistérios ainda mais intrigantes. Na base, há uma pequena caverna que leva a um sistema interno de túneis e salas distribuídas em 3 andares. Entre os destaques está uma fonte hexagonal dedicada à deusa grega Tétis. E o detalhe mais impressionante: dentro da cabeça do gigante há uma chaminé especial. Quando acesa, a fumaça sai pelas narinas do colosso enquanto os olhos brilham com chamas tremeluzentes. É como se abrisse um portal para outro mundo. Um espetáculo único entre arte, natureza e mistério. Número 13. Tesouros vikings no gelo norueguês. Enquanto as mudanças climáticas representam uma ameaça séria ao planeta, elas também têm revelado relíquias surpreendentes. Na Noruega, o derretimento dos glaciares tem exposto artefatos incrivelmente bem preservados da era viking. Esses glaciares, antes inacessíveis, funcionaram por séculos como congeladores naturais, protegendo objetos frágeis da decomposição. Arqueólogos encontraram uma ampla variedade de itens, lançando nova luz sobre a atividade humana na região. Um dos objetos mais curiosos é um bastão entalhado, que provavelmente servia como cerca móvel para renas.
Essas descobertas desafiam a ideia de que as montanhas norueguesas eram inabitadas. Na verdade, elas mostram uma ocupação contínua de milhares de anos. Mais de 2.000 itens foram recuperados até agora, incluindo uma túnica com 1.700 anos, a peça de roupa mais antiga já encontrada no país e uma raquete de neve feita para cavalos. O trabalho dos arqueólogos é uma corrida contra o tempo. Assim que o gelo derrete, os artefatos ficam expostos e começam a se deteriorar. Por isso, são cuidadosamente analisados no Museu de Oslo. Um dos achados mais impressionantes foi um par de esquis com cerca de 1.300 anos. O primeiro foi encontrado em 2014 e o segundo, após 7 anos de monitoramento, em 2021. Esse último mede 187 centímetros de comprimento por 17 de largura, maior e mais bem preservado que seu par. Uma cápsula do tempo viking, literalmente escavada do gelo. Número 12. Homo naledi. Quando pensamos em fósseis, geralmente imaginamos dinossauros gigantes ou criaturas pré-históricas exóticas. Mas em 2015, um achado na África do Sul surpreendeu o mundo. Mais de 15.000 fósseis foram encontrados no sistema de cavernas Rising Star, pertencentes a um novo ancestral humano, o Homo naledi. Datados entre 300.000 e 350.000 anos, esses fósseis mostram uma mistura curiosa de traços primitivos e modernos. Apesar do cérebro pequeno, o Homo naledi possuía pernas longas e era hábil tanto para escalar quanto para caminhar. Esse contraste levanta dúvidas intrigantes sobre a linha evolutiva humana. O mais surpreendente é o local onde os fósseis foram encontrados. Uma câmara de difícil acesso, sugerindo que esses hominídeos praticavam algum tipo de sepultamento ritual. Essa ideia antes era atribuída apenas ao Homo sapiens. O achado amplia nosso entendimento sobre a evolução humana e desafia teorias antigas, mostrando que, talvez, nossas raízes sejam ainda mais complexas do que pensávamos. Número 11. As cavernas de Guiaju. Nas montanhas do distrito de Yanqing, em Pequim, na China, encontra-se um tesouro histórico surpreendente. As cavernas de Guiaju, descobertas no ano de 1984 durante uma pesquisa de relíquias culturais, essas cavernas formam uma rede complexa com mais de 350 câmaras escavadas diretamente nas encostas rochosas da montanha Tianhuang. O local ocupa as encostas norte, sul e leste, com cerca de 117 cavernas que se assemelham a um gigantesco favo de mel esculpido na rocha. O que torna essas cavernas verdadeiramente fascinantes é a precisão e o engenho com que foram construídas. A maioria delas conta com 3 cômodos, uma sala de estar, um espaço de armazenamento e, em alguns casos, um segundo andar conectado por escadas esculpidas e pontes de pedra. Os ambientes variam de tamanho, sendo a maior câmara com cerca de 20 metros de comprimento. Curiosamente, a altura média das salas é de 1,60 m a 1,70 m, o que levou alguns a especular que os antigos moradores poderiam ter estatura baixa. As cavernas contam ainda com um sistema próprio de drenagem e captação de água, demonstrando um elevado nível de sofisticação em engenharia. Elas serviam a múltiplos propósitos, desde encontros comunitários, aposentos reais, até cerimônias religiosas e armazenamento. O local também guarda móveis entalhados na rocha, como camas, candelabros, compartimentos de armazenamento e tabuletas de pedra. A maior e mais complexa sala, conhecida como Sala Hantang ou Templo Dourado, provavelmente era usada para cerimônias religiosas ou reuniões comunitárias. No entanto, quem construiu essas cavernas ainda é um mistério. Não há registros históricos claros sobre seus habitantes, o que abre espaço para várias teorias. Alguns acreditam que foram escavadas por um povo mongol nômade chamado Kumoshi, há mais de 1000 anos. Outros sugerem que poderia ter sido um celeiro da dinastia Tang, ou até mesmo uma guarnição militar da dinastia Han. A ausência de materiais orgânicos para uma datação precisa e a falta de afrescos ou inscrições aumentam ainda mais o enigma que envolve o local. Apesar de todos os mistérios, as cavernas foram oficialmente abertas ao público em 1991 e, em 2013, receberam o título de Patrimônio Cultural Nacional protegido na China. Número 10. A árvore mais antiga da Europa. No coração das montanhas da Itália, ergue-se uma testemunha viva da história europeia. Ítalos, o pinheiro bosníaco considerado a árvore mais antiga em atividade no continente. Localizada em uma área remota e rochosa,
Essa árvore sobrevive há mais de 1230 anos. Só para ter uma ideia, quando Ítalos ainda era uma muda, o Império Bizantino estava em pleno florescimento, e os vikings começavam a deixar sua marca na história europeia. A idade da árvore foi confirmada por meio da dendrocronologia, a ciência que estuda os anéis do tronco para identificar a idade e as condições climáticas ao longo do tempo. Ítalos cresce na borda superior da linha de vegetação, em um ambiente hostil, onde poucas plantas conseguem sobreviver. Essa localização extrema, somada à sua longevidade, torna Ítalos não apenas uma maravilha botânica, mas também um símbolo de resistência e da passagem implacável do tempo. Ele está cercado por outras árvores igualmente antigas, formando uma espécie de floresta dos anciãos no mundo vegetal. Pensar em tudo o que essa árvore presenciou em silêncio, desde a queda de impérios até o surgimento de novas nações, guerras, revoluções, o renascimento e os avanços tecnológicos dos séculos XX e XXI, é simplesmente fascinante. Estudos contínuos sobre Ítalos têm fornecido dados valiosos sobre as mudanças ambientais que ocorreram ao longo de mais de um milênio. Um verdadeiro monumento vivo da natureza. Número 9. O sistema Saqueactum. Escondido nas profundezas das águas do México está o sistema Saqueactum, a maior caverna subaquática do mundo, com mais de 340 quilômetros de extensão. Essa rede impressionante conecta cerca de 250 cenotes e abriga quase 200 sítios arqueológicos, sendo 140 deles relacionados à antiga civilização maia. Arqueólogos liderados por Guillermo de Anda encontraram esqueletos humanos e ossos queimados com aproximadamente 9.000 anos, o que sugere que o local foi usado muito antes do que se imaginava, talvez como rota comercial ou espaço sagrado. Embora não fosse um local de moradia, Saqueactum teve papel essencial na cultura maia, como indicam os fragmentos de cerâmica, artefatos e até um santuário dedicado ao deus maia do comércio, além de uma estrutura em formato de escadaria dentro de um cenote. A caverna também contém fósseis de animais extintos da última era do gelo, como preguiças gigantes e um gonfotério, uma criatura parecida com o elefante. Contudo, apesar de seu valor arqueológico inestimável, o sistema enfrenta sérias ameaças causadas pelo turismo descontrolado e pela poluição, o que reforça a necessidade urgente de preservação. Número 8. O vilarejo fantasma de Bodie. Bodie, uma cidade fantasma localizada na Califórnia, surgiu durante a Corrida do Ouro do século XIX. Foi fundada por William Bodie, que descobriu depósitos valiosos na região. Ironicamente, ele morreu em uma tempestade de neve pouco tempo depois, mas sua cidade prosperou. Em 1876, Bodie se tornou a segunda cidade mais industrializada do estado, com dezenas de salões, casas de entretenimento, uma estação ferroviária, uma gráfica e uma escola. No entanto, com o tempo, a fama de Bodie se tornou mais sombria do que gloriosa. A taxa de criminalidade era alta e a cidade ganhou reputação de lugar violento. Com o esgotamento das minas de ouro, a população foi diminuindo. Em 1917, o sistema ferroviário foi desativado e um grande incêndio nos anos 30 destruiu boa parte da cidade. No fim do século XX, Bodie foi declarado parque histórico e passaram a ser feitos esforços para restaurar os edifícios que restaram. Hoje, turistas podem sentir o clima do Velho Oeste graças a um impressionante vídeo capturado por drone, feito pelos cinegrafistas californianos Russell Brown e Aaron Grimes. Com uma câmera GoPro, eles mostraram os detalhes assombrosos e belos desse lugar congelado no tempo. Uma cidade fantasma norte-americana com muita história a contar. Número 7. O misterioso Monte Nyangani. O Monte Nyangani, no Zimbábue, é envolto em mistério e histórias sinistras. Conhecido como a Montanha que Engole, o local carrega uma reputação assustadora por conta do número elevado de pessoas que desapareceram ao tentar escalar sua encosta. O que torna o Monte Nyangani ainda mais intrigante são as lendas locais. Segundo a tradição Shona, a montanha é habitada pelos espíritos dos ancestrais e também por demônios traiçoeiros. Alguns desses seres seriam brincalhões perigosos, capazes de empurrar alpinistas de penhascos ou causar confusão súbita. Embora céticos atribuam os desaparecimentos ao clima imprevisível, já que o tempo pode mudar de ensolarado para neblina e chuva em questão de minutos, isso não explica o sumiço completo de diversos exploradores, cujos corpos ou rastros jamais foram encontrados. O mistério da montanha que engole,
continua desafiando lógica e superstição. Número 6. Um antigo santuário no topo de uma montanha. Nas montanhas orientais de Tauro, na Turquia, encontra-se o Monte Nemrut Dag, um local envolto em aura ancestral e majestade. Situado a mais de 2.100 metros acima do nível do mar, ele oferece vistas de tirar o fôlego e carrega a marca da colisão entre as placas tectônicas africana e euroasiática. O túmulo-templo de Nemrut foi erguido durante o fim do período helenístico pelo rei Antíoco I de Comagene. A estrutura é adornada com estátuas colossais, que representam o próprio rei, leões majestosos, águias voadoras e divindades veneradas das culturas grega, armênia e meda. Algumas dessas estátuas chegam a ter quase 10 metros de altura. Descoberto pela primeira vez em 1881 por um geólogo curioso, o local foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade em 1987. Desde então, atrai aventureiros do mundo todo, fascinados tanto pela beleza natural quanto pelos enigmas históricos do lugar. Mas o maior mistério permanece. Como essas estátuas gigantescas foram construídas no alto da montanha, sem ferramentas modernas ou tecnologia pesada, a ausência de registros detalhados sobre a construção torna esse feito ainda mais impressionante e inexplicável. Número 5. Os segredos do povo das nuvens. Os Chachapoyas, conhecidos como os Guerreiros das Nuvens, eram uma civilização antiga que viveu nos Andes amazônicos do que hoje é o norte do Peru. Eles habitaram uma região onde as montanhas altas se misturam a florestas tropicais densas, um ambiente tão singular que lhes rendeu esse apelido poético. Entre seus feitos mais impressionantes está a construção da imensa fortaleza de Cuelap. Muitas vezes comparada ao Machu Picchu, Cuelap é protegida por muralhas imensas e contém mais de 400 estruturas em seu interior. Os vestígios arqueológicos indicam que os Chachapoyas mantiveram contato com os Incas, e há indícios de presença dos dois povos na mesma região, o que levanta dúvidas sobre se houve dominação ou convivência. Segundo registros históricos, os Incas conquistaram os Chachapoyas na segunda metade do século XV, sob o comando de Tupac Inca Yupanqui. Já os espanhóis, ao chegarem, se referiram aos Chachapoyas como pessoas de pele clara e admiraram a beleza de suas mulheres. Infelizmente, como aconteceu com muitas culturas indígenas, a chegada de doenças europeias como a varíola contribuiu significativamente para o desaparecimento desse povo. Hoje, cemitérios subterrâneos contendo múmias Chachapoyas oferecem pistas sobre suas práticas culturais e características físicas. Contudo, muito da história desse povo permanece envolto em mistério. Até mesmo o nome Chachapoya vem da língua quechua dos Incas, e não do idioma original do próprio povo. Número 4. A Porta dos Deuses. No Peru, uma formação rochosa conhecida como Aramumuru intriga exploradores e entusiastas do ocultismo ao redor do mundo. Com cerca de 7 metros de altura e um entalhe em forma de T com 2 metros de altura, essa pedra ficou conhecida como a Porta dos Deuses. Segundo a lenda, um sacerdote inca chamado Aramumuru possuía um disco de ouro sagrado, conhecido como a Chave dos Deuses dos 7 Raios. Diz-se que ele inseriu o disco no entalhe da pedra, o que abriu um portal brilhante com luz azul. Ele e outros sacerdotes teriam então atravessado a porta, desaparecendo para sempre enquanto fugiam dos invasores espanhóis. Atualmente, visitantes relatam experiências estranhas no local, desde risadas e assobios inexplicáveis, até sons misteriosos de música vindos da pedra. Há ainda relatos de pessoas que juram ter visto colunas de fogo ou escadas se formando nos sulcos esculpidos nas laterais da entrada, um local onde o folclore e o mistério parecem se entrelaçar com o sobrenatural. Número 3. A arte rupestre de Lascaux. A arte rupestre sempre despertou fascínio, mas as pinturas encontradas nas profundezas da caverna de Lascaux, no sudoeste da França, elevam esse encantamento a outro nível. Essas obras paleolíticas, com cerca de 20 mil anos, foram descobertas por acaso em 1940 por 4 jovens. Com ferramentas rudimentares e pigmentos naturais, os artistas pré-históricos criaram imagens detalhadas de animais que vagavam pela região na época: cavalos selvagens, bisões, veados e touros. A caverna de Lascaux faz parte do rico Vale do Vézère,
e foi rapidamente reconhecida como um monumento histórico, entrando na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. O complexo inclui a Sala dos Touros e a Galeria Pintada, com mais de 2.000 desenhos, entre figuras humanas, animais e sinais abstratos. Alguns dos touros medem até 5 metros de comprimento, o que demonstra não só a habilidade artística, mas também a magnitude da imaginação e da espiritualidade de seus criadores. Infelizmente, a entrada excessiva de visitantes nos anos 50 provocou um desequilíbrio ambiental na caverna, permitindo o crescimento de fungos e bactérias. Desde então, esforços globais têm sido feitos para preservar esse tesouro da humanidade, que continua sendo uma ponte visual entre o passado remoto e o presente. Número 2. As Grutas de Maijishan. Localizadas no distrito de Maiji, na cidade de Tianshui, província de Gansu, na China, as Grutas de Maijishan são um verdadeiro santuário da espiritualidade budista. Esculpidas em um paredão de arenito da montanha Maiji, essas grutas remontam ao período entre os anos 384 e 417, durante a dinastia Qin posterior. Ao longo dos séculos, o local foi ampliado e hoje contém 221 cavernas, mais de 10.000 esculturas de argila e mais de 1.300 metros quadrados de murais. Desde figuras colossais de Budas até detalhes minuciosos do cotidiano, as esculturas mostram a evolução artística chinesa ao longo de um milênio. A caverna mais famosa, a número 4, conhecida como o Pavilhão dos Sete Budas, abriga uma impressionante sala de meditação e contemplação espiritual. As grutas se dividem entre os penhascos oriental e ocidental, interligados por passarelas de madeira suspensas, o que torna a visita não apenas uma jornada espiritual, mas também uma experiência emocionante. Ao contrário das grutas de Mogao, conhecidas por seus murais, Maijishan é famosa por suas esculturas em argila, feitas com detalhes tão precisos que parecem estar vivas. A subida pode ser desafiadora, mas a visão das esculturas, cercadas pela natureza imponente, compensa qualquer esforço. Número 1. As câmaras subterrâneas de Royston. Sob as ruas de Royston, em Hertfordshire, na Inglaterra, está uma câmara subterrânea envolta em mistério. Esculpida em uma rocha de giz e com formato de sino, essa caverna guarda entalhes medievais intrincados que lembram os encontrados na Europa Central e em Israel. Os desenhos, que datam do século XII, retratam cenas religiosas como a crucificação, santos e mártires, mas ninguém sabe ao certo quem os fez, nem para que servia a câmara. Alguns teóricos acreditam que a caverna foi usada pelos cavaleiros templários como um local de encontros secretos, enquanto outros sugerem conexões com a maçonaria, ou mesmo que poderia ter sido uma capela privada de Lady Roísia, a suposta homônima da cidade. Há ainda quem diga que o espaço servia como eremitério ou local de armazenamento. Mas até hoje, a Câmara de Royston permanece um enigma arqueológico, nos deixando com mais perguntas do que respostas. E aí, qual dessas descobertas fez você arrepiar? É impressionante pensar no quanto ainda existe escondido pelo mundo, seja nas profundezas da Terra, no topo de montanhas ou submerso sob lagos e cavernas. Graças à tecnologia dos drones, hoje conseguimos enxergar lugares que antes pareciam inalcançáveis, e com isso, redescobrimos pedaços esquecidos da nossa própria história. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!